Olá, alunos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de matemática da primeira série do ensino médio. Eu sou a professora Érica e nessa aula nós vamos continuar falando da função do segundo grau, mas agora nós vamos voltar o nosso estudo para o gráfico cartesiano dessa função, certo? Então, como é que é o gráfico da função quadrática ou função do segundo grau? Bom, esse gráfico ele vai ter a forma de uma parábola, né, que pode ter a concavidade, ou seja, a abertura da parábola voltada para cima ou para baixo. Se faz muito tempo que você não ouve, né, o nome parábola, você não lembra mais do formato dela, né, eu trouxe aqui o exemplo, então a gente vai ter aqui a parábola com a abertura voltada para cima, né, a concavidade voltada para cima, e aí a concavidade também voltada para baixo, na imagem mais à direita. Então, quando falar de concavidade, na verdade eu estou falando da abertura dela. Pode ter tanto a concavidade para cima quanto para baixo, certo? Aí vai depender, né, vamos descobrir aqui como é que eu sei, olhando para a fórmula da função, quando é que o gráfico dela vai ter uma apresentação de parábola voltada para cima ou para baixo. Isso vai depender do valor do coeficiente A da fórmula da função do segundo grau. O que é o coeficiente A? É aquele coeficiente que vai acompanhar a variável elevada ao quadrado. Então, eu tenho aqui a função, ó, f de x é igual a x quadrado mais bx mais c, e aí você vai olhar para o número que está acompanhando o x quadrado. Se ele for positivo, ou seja, se o A for maior do que zero, a concavidade vai ser voltada para cima. Aí, para você lembrar, olha aí o formato do sorriso, né? É a concavidade voltada para cima. Se o A for negativo, menor do que zero, a concavidade vai ser voltada para baixo. E aí, para você também lembrar depois a carinha triste aí com a concavidade voltada para baixo, certo? Então, esse é o macete para lembrar. Voltem sempre o seu olhar para o A, que é o coeficiente que está ali próximo ao x quadrado, e aí você vai observar, a partir disso, você vai determinar se o coeficiente, se a parábola tem concavidade voltada para cima ou para baixo. Vamos ver aqui um exemplo, a função quadrática f de x é igual a x quadrado menos 3x menos 4. Olha ali o coeficiente A, que acompanha o x quadrado. Nesse caso aqui, ele é 1, certo? 1x quadrado. Como 1 é maior do que zero, então eu sei que quando eu fizer o gráfico dessa função, a concavidade da parábola vai estar voltada para cima, né? O A é positivo. E como é que eu faço também para desenhar esse gráfico? Ora, vamos atribuir os valores para x e aí vamos ver quais os valores que a função assume, certo? E vamos chamar esses valores que a função vai assumir de y, para não ficar aqui, né, esse f de x, muitas vezes a gente pode chamar isso aqui de y, tá? Então, não estranhe se tiver, tipo, y igual a x quadrado menos 3x menos 4, como está aqui, tá? Então, eu atribuí aqui valores para x. Que valores que eu vou escolher para atribuir a x? São valores próximos aqui ao zero, para eu observar aqui o que acontece com a função quando eu substituir os valores aqui negativos e positivos próximos ao zero. Fiz a substituição do x, ou seja, onde tinha x aqui na função, eu substituí, aqui nesse caso por menos 2, fiz os cálculos, e aí a função, quando eu substituo menos 2 no x, ela é igual a 6. Nesse caso aqui, menos 1, quando eu substituí e fiz os cálculos, a função ficou igual a 0. O zero da função ficou igual a menos 4, e assim por diante. Eu descobri aqui vários valores que a função assume. Depois que eu fiz isso, eu vou ligar esses pontos no plano cartesiano, né? Desenho lá o plano cartesiano, certo? Com o eixo y, o eixo vertical, o eixo x, que é o eixo horizontal, né? E aí eu vou localizar esses pontos. Primeiro ali quando x é menos 2, localizei o x menos 2. Depois, quando eu substituir o menos 2, o y ficou igual a 6. Então, eu vou ligar o menos 2, né? Como é que eu faço isso? Traço uma linha aqui paralela ao eixo y até a altura do 6. Então, eu encontrei esse ponto. Assim, eu vou fazer com os demais, ó, no ponto menos 1, 0. Depois, no ponto 0, menos 4. E assim por diante, certo? E aí eu tenho a parábola com a concavidade voltada para cima, né? Com esse formato aqui. E agora a gente vai estudar alguns elementos da parábola que é útil a gente identificar quando a gente for pensar em desenhar o gráfico cartesiano, né? E também fazer um estudo mais completo da função do segundo grau. São os elementos, o ponto em que ela intercepta o eixo y, ou seja, o eixo vertical, os zeros da função que ela representa e o vértice. Esses elementos são
muito importantes. Vamos ver aqui um exemplo. Então, eu peguei aqui o x² menos 4x mais 3, fiz a substituição dos valores de x, encontrei os valores que a função assumiu, e aí eu fiz o desenho aqui do gráfico. Eu localizei ali o ponto que a parábola intercepta, o eixo y, né? Tem aqui esse ponto 3. Depois, tenho aqui os zeros da função. O que são os zeros da função? A gente vai ver mais à frente que são exatamente os pontos em que a parábola vai interceptar o eixo x. E o vértice é o ponto extremo da parábola. Pode ser o ponto mais baixo da parábola ou o ponto mais alto da parábola. Então, voltando aqui para aquele primeiro elemento, o ponto em que a parábola intercepta o eixo y. O gráfico da função do segundo grau sempre vai tocar o eixo y, isso sempre vai acontecer. Mas em que ponto que eu vou indicar, né, que vai acontecer isso? Vai ser sempre no ponto em que vai estar indicado ali pelo coeficiente independente c. Se eu olhar para a fórmula da função e eu localizar ali o termo independente, o coeficiente c, ele vai ser ali um número que vai indicar onde eu vou localizar no eixo vertical, no eixo do y, onde a parábola vai interceptar. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho g de x igual a 3/4 de x² menos 3x mais 3. Observe aqui que o coeficiente, né, a letra C, o coeficiente C, ele é identificado aqui pelo 3, e é exatamente onde a parábola vai cortar o eixo y. Isso sempre vai acontecer. Se eu olhar para esse número, é esse número que eu vou localizar aqui no eixo vertical para indicar onde a parábola vai interceptar, certo? Os zeros da função do segundo grau. Os zeros de uma função, seja qual for ela, serão os números reais que eu vou substituir nessa função e eu vou ter que ela vai ter resultado zero, né? Que ela vai ser igualada a zero. Então, substituir um valor x na função e a função, quando eu fiz os cálculos, deu igual a zero, esse x eu vou chamar de zero real de uma função, certo? Ou seja, para eu descobrir quais x são esses na função do segundo grau, eu pego ela e igualo a zero, e aí eu faço depois os cálculos para descobrir, né, que valores são esses. Quando eu igualo a função do segundo grau a zero, ela se torna uma equação do segundo grau, que é aquela equação que a gente resolve utilizando a fórmula de Bhaskara, certo? Que é essa fórmula que está aí na tela, né, em que eu tenho aí menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O b e o a, eles são os coeficientes que eu localizo olhando para a fórmula. Já o delta, né, que a gente chama de discriminante, ele é igual a b ao quadrado menos 4ac. É uma fórmula à parte que eu resolvo primeiro e depois jogo nessa outra fórmula, certo? O b, o a e o c, de novo, são os coeficientes que a gente identifica na fórmula. E no gráfico, essas raízes, como eu já disse, elas vão indicar onde a função intercepta o eixo x, certo? Um exemplo, x² menos 4x mais 3, né? Então, igualei a função a zero. Calculei o delta, substituindo os coeficientes a, ali no a ao quadrado, menos 4, o b ali, né, o coeficiente b, menos 4, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, então substituí menos 4 vezes o 1, vezes o c, o 3, que é o c, e aí encontrei o delta igual a 4. Depois que eu encontrei o delta, substituo na outra fórmula, que é o x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, e aí eu encontrei dois valores para x igual a 3 e x igual a 1. Por que eu encontrei aqui nesse caso dois valores para x? Porque eu tenho aqui menos o menos 4 mais raiz de 4, dividido para 2, e tenho menos o menos 4 menos o raiz de 4, dividido para 2. Esse mais, esse menos, indica dois caminhos que eu tenho que seguir. Um somando a raiz e o outro subtraindo a raiz. Por isso que eu tenho aqui dois resultados, certo? Então, os zeros da função serão o x igual a 1 e o x igual a 3. Eu vou localizar esses números aqui no eixo do x e eles vão me indicar onde a parábola, o gráfico da função do segundo grau, vai cortar o eixo x. Observe aqui no desenho, eu tenho aqui a parábola, e aí ela vai cortar o eixo x no x igual a 1 e no x igual a 3, que é exatamente onde a função ela é zerada, né? Ela tem valor zero para y. E aí, como é que eu faço para saber se a função ela tem realmente dois zeros reais, se ela vai tocar em dois pontos, se ela vai tocar num único ponto, ou se ela não vai tocar, né? É importante a gente saber que nem sempre a parábola vai tocar o eixo x em dois pontos. Vai depender do valor do delta. Então, quando eu estiver lá calculando o delta,
Se esse delta for maior do que 0, então eu sei que a parábola vai tocar em 2 pontos. Se o delta for exatamente igual a 0, quando eu fizer os cálculos aqui, então a parábola vai tocar num único ponto, vai convergir ali no único ponto. E se o delta for menor do que 0, se esse valor aqui der negativo, eu sei que a parábola vai tocar em nenhum ponto, ou seja, ela não vai ter nenhum zero real. O vértice, no vértice da parábola, ele vai corresponder ao ponto em que o gráfico de uma função do segundo grau muda de sentido. Lembra que eu falei que o vértice é aquele ponto extremo da parábola? É exatamente aquele ponto que vai estar lá no ponto mais alto, se a concavidade estiver voltada para baixo, ou no ponto mais alto, no ponto mais alto, se a concavidade for para baixo, e no ponto mais baixo, se a concavidade for voltada para cima. Vamos observar aqui na imagem abaixo o gráfico da função x² menos 2x menos 1, né? E ali o ponto que representa o vértice. Ó. Observe que ela tem a concavidade para cima, né? E aqui a gente tem o ponto mais baixo. Ó. A função ela vem decrescendo, ela vem caindo. Chegou aqui no vértice, ela muda de sentido, ela começa a subir. Então, é o vértice que vai indicar essa mudança. Como é que eu faço para localizar, olhando aqui para essa fórmula da função do segundo grau, que o vértice ele converge exatamente nesse ponto aqui, 1 e menos 2? Eu tenho aqui, né, as coordenadas do vértice que é dada por essas duas fórmulas, né? O x do vértice é dado pelo menos o coeficiente b sobre 2 vezes o coeficiente a, e o y do vértice é igual ao menos o delta sobre o 4 vezes o coeficiente a. Lembrando que o delta ele é b ao quadrado menos 4ac. Por isso que é importante a gente saber localizar os coeficientes corretamente, porque eles vão determinar vários cálculos, né? Inclusive localização dos zeros da função, localização do vértice, certo? E aí, depois que a gente conhece esses 3 elementos da parábola, a gente pode construir um gráfico de maneira mais conveniente, de maneira mais rápida, né? Utilizando os pontos certos, né? Do que simplesmente ir atribuindo valores para x, quando a gente fez lá no início. Agora a gente vai escolher esses pontos. Para esboçar uma parábola, a gente vai utilizar os pontos em que ela intercepta o eixo y e o eixo x, caso ela tenha zeros reais, né? E a gente vai localizar também o vértice. A partir disso, fica muito mais fácil a gente observar qual que é o comportamento do gráfico de determinada função. Uma sugestão para vocês praticarem e conhecerem o gráfico, eu vou deixar aí a fórmula da função do segundo grau f de x igual a x² mais 2x menos 3, e aí vocês vão encontrar o valor que intercepta o eixo y, os zeros reais dessa função, o vértice, e depois vocês vão desenhar no plano cartesiano o gráfico da função, para ver se vocês já estão, né, por dentro desse conteúdo. Então, pessoal, por hoje era esse conteúdo que nós tínhamos para estudar, né? Eu agradeço a atenção de vocês até aqui, espero que vocês tenham aprendido. Caso vocês ainda tenham dúvidas, revisitem a aula anterior e essa, para reforçar aquilo que vocês viram, né, e aprenderam. E para mais aulas, continuem acessando a plataforma Eduque no endereço que vai aparecer na tela de vocês. Então é isso, até a próxima.